Voltamos, segundo momento da nossa aula de hoje. Eita, viagem maravilhosa essa que nós fizemos, grande Théo Monteiro. Você entendeu lá o que foi que eu falei para você? Então, olha só, Théo, essa Lindby, por que ela recebeu esse nome? Lá em 1916 era Lick, né? Aí ela era observada, ponderada para o direito civil. E aí observou-se a posteriori que o seu alcance era bem mais abrangente. Aí, obviamente, iria ficar uma coisa um tanto quanto, né, sem entender, tá? Porque que ela é lá do civil e faz, não é, caminho em outras áreas. Aí observou-se que ela é de uso, não é, bem mais extensivo. Por isso que é chamado, né? Por isso que é chamado de Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Então, falou de vigência, falou de conflitos, né, nas questões inerentes a tempo e espaço e tantos outros mecanismos, ferramentas a serem utilizadas, você vai lembrar dessa Lindby. Aí o que é que pode acontecer que vai barrar a Lindby? É se tiver no próprio código dispositivado como deva se comportar em um desses itens que ela vai falar. Aí, obviamente, para não ter conflito, obviamente ela não vai, não é, de hipótese alguma, entrar em conflito. Nós não podemos ter esses conflitos, certinho? Então, vai lá. Falou de regular a vigência e a eficácia das normas jurídicas. A Lindby, lá nos seus artigos 1º e 2º. Apresentar soluções aos conflitos de norma. Também, a Lindby, né, lá no seu artigo 6º. Problema no espaço, a Lindby, do artigo 7º ao 19. Só para vocês terem uma ideia. Então, todo você vai ali, seguindo ela criteriosamente. Inclusive, ela é utilizada para garantir a eficácia global da ordem jurídica, meu povo. Estabelecer critérios de mecanismos de integração de normas. Isso acontece quando houver lacuna. Falou de lacuna, é integração de normas. Aí lá naquele famoso artigo 4º. Tá bom? Ah, professor, mas lá no código ele tem artigo próprio para falar sobre isso. Aí a Lindby não entra. Até aqui estamos juntos? Sim ou não? Bora lá. A Lindby, ela é uma norma jurídica que visa regulamentar outras normas, compostas por apenas 30 artigos, dos quais aborda vigência da lei, a aplicação da norma jurídica no tempo e no espaço, fontes do direito, tendo como objetivo, qual é? Objetivo, orientar a aplicação do Código Civil, diminuindo controvérsias que foram surgindo desde a sua primeira edição lá em 1916. Vale pontuar que se trata de uma norma atemporal, visto que serviu para introduzir diversos códigos e leis. Quando é que ela não vai atuar? Quando tiver descrição própria. E aí nós vamos ver isso em questões futuras que eu vou trazer para vocês. Tá? As principais finalidades da Lindby: estabelecer a vigência e eficácia das normas jurídicas. Nós vimos, inclusive, que temos uma coisinha chamada de quê? Não é? Que temos uma coisinha chamada de quê? De vacatio legis. A vacatio legis, ela é o prazo entre a publicação da norma e a sua vigência. E ela tem um prazo de publicidade ou de adaptação. Lá no artigo 1º da Lindby, ele tem aí um prazo consagrado de 45 dias, caso a lei
não traga em seu próprio texto tal vigência. Certinho? Ah, não trouxe, entra em ação isso aí. 45 dias. Bacana? Lembrando, senhores, LIC, Lei de Introdução ao Código Civil, teve a sua vigência quando, professor? Estabelecida no Código Civil de 1916. A partir de 2002, nós tivemos uma segunda LIC, nós vamos apelidar assim, né? Que é o Código Civil de 2002. Óbvio, tem se evoluído uma sociedade, tá? O que é que aconteceu? Esse código de normas, tá? Nós tínhamos aí que evoluir e ele se amplificou. Com essa amplificação, nós tivemos aí o 4657 de 1942, que passou a regulamentar a elaboração, a aplicação, a vigência. Olha aí, Theo, não só do Código Civil, mas de todas as normas de direito público e privado. Ora, se ele teve uma abrangência, obviamente não poderia continuar sendo chamado de Lei de Introdução ao Código Civil, pois ele também tinha atuação nas outras demais codificações. Sendo assim, lá em 2010, uma lei 12.376 mudou o nome de LIC para LINDB, que é a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, certo? Essa lei agora é a 12.376/10. Coloca aí. Essa é a diferença que aconteceu entre LIC e LINDB, meus ilustres. Ficou claro agora, querido Theo Monteiro? Vai colocando aí. A principal finalidade, estabelecer o caso de conflito das leis no tempo. As leis modificam com o tempo. Foi o que aconteceu, não é? Foi o que aconteceu. Lá em 1916, nós temos a LIC. Tudo bem? Evoluímos, chegou em 2002. Tivemos uma segunda. Mas observou-se que ela servia de anteparo para demais códigos, não mais só o Código Civil. E aí nós tivemos essa DL, tá? E aí, posterior, lá em 2010, tornou-se a lei que eu terminei de dizer para vocês, transformando a famosa LIC/2 em LINDB, que é a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Bacaninha, top. Eu adoro a pergunta de vocês. Aí, se eu colocasse na prova quais são as principais finalidades da LINDB, você iria dizer: estabelecer a vigência e eficácia das normas jurídicas. Tá? Aí, se eu dissesse qual é, segundo a LINDB, o padronamento da quantidade de tempo ocasionado pela vacatio legis, você iria dizer, segundo o artigo 1º da LINDB, se não vier no corpo da lei, é de 45 dias. Item 2, professor, estabelecer o caso de conflitos das leis no tempo. Lindo demais, tá? Aí depois, estabelecer o caso de conflito de leis no espaço. Ela é que diz assim, menino, acaba bem com essa confusão entre lei estrangeira e lei brasileira, tá? Em caso de dúvidas e conflitos de interpretação de lei estrangeira e brasileira, ela entra em ação. Por quê? Porque ela procura solucionar tratando sobre tal competência. Bora para o último. Critérios hermenêuticos, critérios de integração do ordenamento jurídico. Nem sempre, gente, o legislador ele consegue prever a totalidade dos atos. Aí entra em ação processo de interpretação. Olha que lindo. Então, senhores, nós temos o DL 4657/42, que é o decreto-lei, e aí passamos a ter a lei número 12.376 de 2010, devido à sua abrangência. Certinho? Ah, mas aí é outro caso, meu querido Theo Monteiro.
Aí é outro detalhe, outras Coca-Colas, se pode ser prorrogado ou não, tá? Cuidado. Ele vem dispositivado, e uma vez dispositivado, não se mexe ali. Mas tem outros critérios a serem observados, nós vamos ver isso com o evoluir das aulas, para não misturar essas datas aqui, tá? Para não misturar os dados. Inclusive, esse número aí, ele pode sim ser, inclusive, até um outro período. Vai depender se é nacional ou não é nacional. Porque quando não vem no corpo da lei, que ele passa a valer da data, não é? Da publicação, tá? Ela tem esses 45 dias. Mas para que serve isso mesmo? Ora, temos leis que eu preciso preparar a sociedade. Caso contrário, todo mundo iria cometer esses rompantes por desconhecimento, inclusive, ou tempo hábil do conhecimento dessa lei e da sua aplicabilidade. Certinho? Eu vou trazer aí casos práticos para vocês verem que fica melhor, né? Fica melhor de vocês entenderem. Bacana? Porque senão fica só o teórico solto. Eu vou trazer uns casos práticos para nós vermos e vocês vão curtir demais. Tamo junto, Théo Monteiro. Tem isso não, homem. Eu adoro as suas perguntas. Lei de introdução ao direito civil, lei de introdução às normas do direito brasileiro. Falamos aí, inclusive, foi uma das perguntas do próprio Théo Monteiro, né? Ele antecipou um questionamento, eu aproveitei, já sabia que estava aqui no slide, esse slide que está aqui à frente, não, por isso que eu digo a você, pode fazer pergunta tranquilo e calmo. Gente, aqui nós temos as principais características. Ela é autônoma do Código Civil, destina a facilitar a aplicação das demais leis. Ela tem caráter universal. Aplica-se a todos os ramos do direito, gente. Não é somente no direito público, não é somente no direito privado, não. Por isso que ela teve que mudar de nome. Ela não é só para o direito civil, entendeu? Ela teve que mudar de nome devido à sua abrangência, tá? Essas normas preliminares à totalidade do ordenamento jurídico universal. Então, não poderia ser chamado só de direito civil. Ela teve que se amplificar, por isso que ficou conhecido como a LIC 2, a missão, teve que trocar o nomezinho dela. E aí nós vimos a lei, tá? Aí eu trouxe essa informação aqui para vocês, queridos. Prestem atenção. A lei de introdução às normas do direito brasileiro, ela é o conjunto de normas sobre normas, visto que disciplina as próprias normas jurídicas. Ela determina, gente, o modo de aplicação, o entendimento, no tempo e no espaço. Ela ultrapassa, né, o âmbito do direito civil. Olha aí, Theo. Olha aí a tua pergunta lá no primeiro momento da aula. Né? Quando ela ultrapassa o âmbito do direito civil, tá? Enquanto o objeto das leis em geral, ela precisou, senhores, ser chamada aí de lei de introdução às normas do direito brasileiro, tá? Porque o objeto das leis em geral é o comportamento humano. Ela é a própria norma, visto que disciplina a sua elaboração, vigência, a sua aplicação no tempo e no espaço, as suas fontes. Contém normas de sobredireito ou de apoio, podendo ser considerado como um código de normas, por ter lei como seu tema central. Aqui palavras sábias do ilustríssimo Wilson de Campos Batalha. Aplica-se, olha aí, grande Théo Monteiro, como suas perguntas são muito válidas e valiosas. Aplica-se a todos os ramos do direito, perfeito? Todos os ramos do direito, exceto naquilo que já for regulado. Ora, se já tem regulado, ela não vai atuar, porque senão nós teríamos um conflito. Se já está regulado em legislação específica,
que continue com a legislação específica. Mas ali não se tem nada programado, positivado, obviamente quem vai valer é o quê? A lei de introdução das normas do direito brasileiro, que é a nossa queridona aí, a LINDB. Vai gravando essas informações. Funções da LINDB, também muito bacana. Regular a vigência, regular a eficácia das normas jurídicas. Você tem aí artigos 1 e 2. Apresentar solução de conflitos no tempo. Aí você vai no artigo 6º. E no espaço, você vai no artigo 7º ao 19. Você também tem fornecimento de critérios de hermenêutica, artigo 5º. Estabelecer mecanismos de integração de normas. Isso, obviamente, quando nós tivermos as lacunas, artigo 4º. E garantir não só a eficácia global da ordem jurídica, não admitindo o erro do direito, artigo 3º. Então, ela é realmente um verdadeiro manual, né, de norma para norma. Certinho? Aí nós vimos algumas fontes do direito. Fontes históricas, fontes atuais. Essas aí, deixa só de sobreaviso. Vocês vão lembrar das fontes do direito, subdivididas em formais e não formais. Nós temos a lei, analogia, costume, princípios gerais do direito. Nós temos a doutrina, a jurisprudência, aí são as não formais. Principal, a lei, obviamente. As acessórias, analogia, costume, princípios gerais do direito, doutrina e jurisprudência. Tudo isso nós já vimos, né? Diretas ou imediatas, lei e costume. Indiretas ou imediatas, doutrina e jurisprudência. Lembrando que a doutrina parte do acervo do estudo dos grandes juristas, né? E a jurisprudência é aquilo que nós tomamos, olha só, como base do que já foi decidido por outros amiguinhos da nossa área do direito. Professor, eu lembro disso aí. Ficou com dúvida? Ficou com curiosidade? Presta atenção aqui aos meios de integração do direito. E aí eu vou já te dizer uma coisinha lindona. Vamos lá. Marca aí no seu caderno o seguinte, que segundo a doutrina, os meios de integração deverão ser utilizados na mesma ordem que previsto na norma. Ordem hierárquica, qual seja? Analogia, costumes e princípios gerais do direito. E o que seria a analogia? A analogia é a aplicação de uma norma prevista para uma hipótese diferente, porém semelhante. Assim, para um caso não previsto na legislação, utiliza-se a norma prevista para caso que seja parecido, respeitando, obviamente, suas individualidades e de acordo com a lei. A analogia, senhores, vocês vão lembrar dela, de analogia legal, que é quando se utiliza apenas de um dispositivo legal para solucionar a omissão legislativa, tá? A analogia jurídica, ou a iuris, quando se utiliza de um sistema jurídico ou de um conjunto de normas com o objetivo de obter uma regra ou princípio comum. É importante destacar que o Instituto da Analogia é diferente do Instituto da Interpretação Extensiva. Olha outro legalzinho aí, anota, é diferente. A analogia é meio de integração e a interpretação extensiva é meio de interpretação. Quando se usa a analogia, a aplicação da norma ocorre uma hipótese que não estava contemplada em sua essência. A norma foi criada para um caso e ela é utilizada em outro semelhante, mas não igual. São situações chamadas de situações análogas. Já na hipótese de interpretação extensiva, senhores, eu percebo que a aplicação da norma ocorre em caso que não estava expresso na letra da lei, mas que estava compreendida em sua essência. A norma foi criada para um caso e é usada em outra da mesma natureza ou que dela se desdobra. Por isso que eu estou dizendo para vocês que eu vou trazer isso em casos práticos para vocês perceberem essas diferenças, porque isso é muito interessante.
Nós vimos agora outro amigo nosso, o costume, que deriva, senhores, de uma prática, né, repetida, reiterada, constante, pública, né, de uso geral e tida como convicção obrigatória. Requisito: seu uso deve ser continuado, deve haver a certeza de sua obrigatoriedade. São elementos do costume: objetivo, que é a conduta, subjetivo, que é a convicção. Tá? Ah, professor, nós estudamos isso. Sim, já estudamos, sim. Os costumes podem ser classificados segundo legem, aquele que está de acordo, gente, ou ao mesmo previsto na própria com lei. Tá? Quando a lei traz as expressões segundo o costume do lugar, se por convenção ou costume, etc. Afirma Cristiano Chaves. O costume segundo legem é aquele cuja utilização é imposta expressamente pelo próprio texto da lei, quando a norma jurídica remete à solução do conflito aos usos habituais de um lugar. Desses costumes, tem um que você vai ver, o tal de contralegem. Esse aí é abominável, tá? Então, ó, segundo legem, segunda lei, prater legem, que é o costume que está além da lei, é aquele que se utiliza para suprir a omissão legislativa, para complementar a lei, diz respeito a uma situação que não está nem proibida nem permitida pelo ordenamento. Por um exemplo, falamos aí sobre o consuetudinário, o famoso cheque pré-datado, o pós-datado, foi simulado pelo STJ, porque todo mundo praticava, era tido como imprescindível, não é? Era uma prática reiterada, deixava a desejar, porque não tinha nada que falasse sobre isso. Aí, de repente, chegou e disse, ó, rapaz, agora tem aqui, está simulado para dar segurança jurídica. Bacana? Então, quando a lei for omissa e não for possível preencher a lacuna pela analogia, poderá o magistrado dirimir o conflito através do uso de costume de um determinado lugar. E aí tem esse doidão aqui, ó, o contralegem. Tá? Olha o nome, contra, é contra a lei. Ocorre quando o costume é contrário à lei. É também chamado de abrogatório. É também chamado de abrogatório. Quando em determinada localidade, um contrato, olha só, um contrato não é formal, gente? Não tem lá os pré-requisitos, tá? Beleza? Um contrato ao qual a lei determina uma forma é comumente feito sem atender a ela. Então, nós temos aí, eu preciso do seu contrato. Contrato de trabalho, contrato de compra e venda, não é? Um contrato de financiamento, um contrato de prestação de serviço pela telefônica. Olha, tudo isso aí é formal, tem uma forma pré-definida, certo? Aí, de repente, olha, não vamos fazer esse contrato, não. Formal não, vai ficar eu e você aqui, ó, na base da palavra. Mas se você descumprir a sua palavra, eu tomo sua casa. Percebeu? Porque é só na palavra. Estou dando aqui um exemplo muito crazy para vocês entenderem como o contrato é uma vida. Aquelas letras lá, professor, eu tenho preguiça de ler. Eu vejo todos os dias as pessoas me dizerem isso. Professor, eu tenho preguiça de ler um contrato. Você faz errado. Inclusive, você pode até dizer o seguinte, eu não vou assinar hoje, porque eu quero pegar o contrato e vou ler com calma, de preferência acompanhado de alguém que entenda. Tá? A pessoa, às vezes, fica querendo comprar logo de imediato, né? Não presta nem atenção às letrinhas miúdas, né? Então, ó, professor, era letra demais, de cuidado, menino. Então, dos 3 tipos de costumes expostos, o único que não pode ser aceito é o contralegem. Pronto, coloca aí. Tá? Ele não pode. Por quê? Porque no nosso sistema jurídico vigora o preceito de que o desuso e o costume não revogam as leis. É o famoso princípio da supremacia da lei. Tá? Princípios gerais de direito são regras jurídicas norteadoras e universalmente aceitas. Tudo bem? Aí você tem o princípio da legalidade, da liberdade, da igualdade, tá? Já os princípios gerais do direito são as formulações gerais do ordenamento jurídico.
alinhavando pensamentos diretores de uma regulamentação jurídica, de como diretrizes gerais e básicas fundamentam e dão unidade a um sistema ou uma instituição. Então, vai grafando, tá? Para essas situações, nós estamos terminando de dizer em vários momentos, repetindo os itens principais para que vocês possam, né, dirimir as dúvidas e, obviamente, lembrar dos seus artigos principais da LINDB, ver a importância, tá? E relembrando outros itens que nós já tivemos aí o privilégio de treinar. E é por isso que eu vou pedir ao meu diretor que coloque lá na minha questãozinha, porque eu quero ver se vocês estão prestando atenção. Tá? As questões nós já estávamos falando aqui com vocês, né? Suscitando aqui alguns pontos, relembrando outros, e nós vamos ver como é que ficou isso na cabeça aí de cada um de vocês do outro lado da telinha, porque eu preciso lembrar das nossas questões, meus amados, tá? Sempre muito bom. Questões, vamos lá. Vai falar dos artigos da LINDB, vai falar dos princípios gerais do direito, vai falar das questões de interpretação ou não, tá? Tudo isso eu tenho aqui já na ponta da agulha aqui para você treinar comigo. E eu quero ver quem é a escola, né? Quem é o polo, quem é o aluno ou a aluna que vai ter aí o seu nome cravado hoje na participação. Olha, a primeira questão, senhores, foi debatida aqui desde o início da aula. Para tanto, vamos deixar 2 minutinhos na tela sem o teorema de Pitágoras. E a resposta veio lá de Baixa Grande do Ribeiro, né? Baixa Grande do Ribeiro colocando ali o parágrafo único, Alto Longado também, ó. Baixa Grande do Ribeiro disse errado. Alto Longado disse assim, professor, parágrafo único. O juiz só decidirá por equidade nos casos com previsibilidade em lei. Bacana. Tá? Até o Monteiro dizendo, professor, isso aí tá errado, qualquer pretexto, isso é perigoso. Bacana. Artigo 4º, falando sobre isso, vocês estão com toda a razão. Isso está falciane total. Crava aí com falso. Recebendo o selo agora da verdade, tá?
não é a qualquer pretexto, porque no parágrafo único diz que o juiz só decidirá por equidade nos casos com previsão em lei. Verdade. Vamos para a nossa próxima participação, sempre muito bacana. Olha aí, outra questãozinha que não vai deixar de existir em nossas provas e que nós já vimos, tá? Nós já vimos. Essa parte introdutória, ela traz esses conceitos, essas definições. E aí eu vou querer que vocês me deem a resposta correta e o que trata cada um desses itens. E para tanto, 2 minutos na tela. Professor, esse negócio aqui ficou seríssimo. Mas vamos lá. O que é lei, né? Letra D, professor. Um verbete. Um verbete. Cadê minha letra, minha gente? Um verbete. Um verbete que registra a interpretação. Ó, um verbete que registra a interpretação pacífica ou majoritária adotada por um tribunal a respeito de um tema específico, a partir do julgamento de diversos casos análogos. Isso aí é súmula. Por isso que eu não quis dizer naquela hora. Senão eu iria dar a resposta para vocês. É uma súmula. Letra C. É o meio competente estabelecido pelas normas jurídicas para forçar, olha essa palavra, forçar aqueles que violam a cumprir o que elas mandam ou a reparar o mal causado pela violação ou a submeter a penas legais. Isso aí é a sanção. Sanção jurídica, senhores. Um conjunto de normas que compõem o ordenamento jurídico. Não tá lindo isso aí? Conjunto de normas que compõem o ordenamento jurídico. Ora, norma jurídica. É a forma moderna de produção do direito positivo. Nossa respostazinha correlacionada e certinha. Eu não tenho nem dúvida que vocês não vão esquecer disso.
nós vamos usar muito, mas muito, tá? E aí, nós vamos ver a próxima questão. Ela é curtinha, mas ela é muito deslizada. Olha só, tomai cuidado com a leitura. Então, participação aí dos meus ilustres. O último a participar ali, nós tivemos aí Baixa Grande do Ribeiro, o Theo Monteiro, tá? Parabéns aí pelos acertos. Professor, eu errei, não se preocupe que o laboratório aqui é para isso mesmo. Errou, a gente conserta, acertou, vamos adiante, tá? Leiam com calma e me deem a resposta, por favor. Opa, gostei, grande Theo Monteiro, muito boa tarde, Floriano. Problema aqui, ó a palavra passou aqui, olha a palavra que passou, tranquilo e calmo. Se estender, então, o aplicador do direito, ao estender o preceito legal, ou seja, não tinha previsibilidade, né? Caso não compreendido em seu dispositivo legal, o que é que vai acontecer? Tudo bom, Dejacilda? O caso não é de interpretação. É não. É integração. E aí você vai lembrar da analogia. Muito bem, tá? Mas já deixei aqui para você. Bota aí. Quando há omissão, caso abrangido por um dispositivo legal, o caso é de integração e não de interpretação. Ó, interpretação, tá? Interpretação. Socialidade da lei, interpretação, tá? Então, analogia. Os meios de integração são analogia, costume, princípios gerais do direito, conforme seu artigo 4º de onde? Da LINDB. No artigo 4º diz o seguinte: quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com analogia, costumes e os princípios gerais do direito. Olha aí os nossos ilustres, né? Acertando, e isso é bom por demais. Vamos mais. A interpretação teleológica consiste na análise da norma de forma contextual,
com comparação entre os dispositivos do próprio texto legal e outros diplomas normativos, rapaz, aí ele deu uma misturadinha, não foi? Não foi verdade? Nós temos uma falciane aqui. Porque ele disse interpretação teleológica. Ele fez aqui uma miscelâneazinha para nos atrapalhar. Então, coloque aí, que é uma falciane, tá? É uma falciane. Olha aí o falso. Vamos consertar. A interpretação sistemática, que é aquela que leva em conta outros dispositivos legais. Olha o nome, vem de sistema. A interpretação teleológica é aquela em que busca-se a finalidade da norma, tá? Então, anote aí, interpretação sistemática, tá? Que é aquela que leva em conta outros dispositivos. Aí você tem a teleológica, que é a busca pela finalidade, falso total. Falso total. Certinho? Falsidade total. Agora sim, né? Ficou aí muito bacana. E aqui vamos resumir. Vamos lá. Nós vimos aqui coisas interessantíssimas e que merecem uma marcação. O direito. Vimos o direito público, o direito privado. Constitucional, penal, processual, internacional público, previdenciário e administrativo. Olha a ramificação. Nós estamos agora no privado. Civil, empresarial, internacional, privado, consumidor, ambiental e trabalho. Gente, isso é cara de questão de prova. Não pode deixar de faltar, né? Outra coisa que nós vimos, direito natural, tá? É o direito eterno, é o direito universal, tá? É o direito imutável. Não tem aí, não precisa ter o direito à vida. Todo mundo sabe, nós temos o direito à vida. Ele precede o direito positivo. Outro detalhe, nós temos que estar sempre relembrando, as diferenças, olha, entre essas duas forças. Direito natural e o direito positivo. Olha lá o direito positivo. Temporal, territorial, formal, origem nas fontes formais, revogável, variável e mutável. Certinho? Olha aqui os outros pontos do direito natural e o direito positivo. Então, senhores, aqui com certeza é o caminho das pedras para que vocês possam estar sempre lembrando, tá? E fazer as nossas futuras provas. Ilustres, no nosso próximo encontro, na nossa disciplina de introdução ao direito civil, trarei alguns casos práticos, mais questões para nós resolvermos e o objeto a ser trabalhado no nosso próximo encontro, com muita informação para cada um de vocês. Agradeço a presença de cada um de vocês e a participação, e eu te vejo amanhã na aulinha de Constitucional. Até breve.